Yasmin e da pessoa. A Yasmin, ela foi uma ótima, ela foi minha primeira orientanda, então eu tive sorte de pegar ela como primeira orientanda, como iniciação científica. Ela estava aqui em todos os passos da pesquisa, desde a coleta dos dentes, que a gente precisou de muitos dentes, e aí enfrentou algumas greves, ela sempre estava presente. E a minha pergunta, Yas, é como você consegue ver a nossa pesquisa, né, o nosso trabalho visto aplicado mesmo na profissão, né? Como eu sei que você gosta também da odontopediatria, como você consegue ver essa prática sendo clinicamente utilizável? Então, eu gostei muito de participar, né, desse trabalho. Ele me deu uma noção muito além, né, do que a gente pode aprender na universidade. E eu acho que com esses resultados, assim, seria bom a gente usar, principalmente eu acho que na rede pública, onde tem muitas crianças com cárie, etc., eu vejo o LED como essa alternativa mais conservadora até, para a gente evitar de extrair muito cedo um dente de tecido ou até um primeiro molar permanente, que é o que mais acontece, né? Até a gente vê no PSO e tal. Então eu acho que principalmente na rede pública seria muito legal a gente ter o LED aplicado. Fico feliz com a resposta, porque eu fiz um bom trabalho de enxergar essa capacidade de manter o dentinho em boca da criança e de tudo isso. Obrigada pelo convite, Yas. Passo a palavra para a professora Maria. Pode já aproveitar, Maria querida, para fazer essas arguições. Arguição, que primeiro, bom dia a todos, viu? Bom dia, parabéns pela essa banca maravilhosa. Estou me sentindo muito honrada pelo convite, viu, Yasmin? Yasmin, o que eu tenho para falar desse trabalho? Eu penso no trabalho, Ana, eu acho que tem muito tempo que eu não pego um trabalho. Você vai lendo e eu falo, uau! E fui lendo, nossa, uau! Aí agora, com a apresentação, Yasmin, vou te falar, eu não esperava mesmo de você, olha... É porque é filha de Maria, de Nossa Senhora, mas é porque, assim, vou te falar, fechou com chave de ouro, viu? Que trabalho maravilhoso. O que eu tenho para falar para ele? Não é um TCC, Camila. É uma dissertação esse trabalho. Então já vamos dar já aqui, né? Vamos dar aqui, porque isso é uma dissertação, Ana. Então, assim... Uau! E que credo, acabou, minha. Você viu, quando tem meu vocabulário, eu só falo uau. Mas assim, Yasmin, texto maravilhoso, qual é o seu objetivo? Texto maravilhoso, escrita maravilhosa. Tem pequenas sugestões e comentários que eu vou te dar, tá tudo aqui, Camila, e você com a Ana, vocês vejam o que vocês acham pertinente ou não. Mas assim, nada que vai deixar isso mais lindo do que já tá. Que apresentação maravilhosa. As imagens que eu tinha vontade de ver estão todas aqui, pra gente ter noção. E que relevância esse trabalho. Digo não só para o SUS, tá? Mas para a gente num consultório, as crianças com trauma. E, nossa, isso vai ter muita relevância. E para a gente que mexe com a endo, o pessoal acha que quem mexe com a endo quer só ir lá e tirar a polpa. Não. Nós queremos conservar a polpa também dentro. E trabalhos como esse fazem a gente, assim, pensar que caminho que a odontologia está indo. E eu só tenho que te agradecer por me permitir ler um trabalho como esse. Parabenizar a Camila, viu, que eu sei que tem muito aqui, de uma irmã mais velha, de uma co-orientadora. A Ana, que eu já admirava, mas agora vendo esse trabalho. Gente, a Ana publicou no Journal of Endodontics. Então, assim, gente, você sabe que pra eu, gente, Journal of Endodontics é tudo, é o top do top do top. Então, assim, não podia esperar menos de pessoas assim. Mas, Yasmin, o que eu posso falar da Yasmin? Yasmin conhece a mãe, né, Yasmin? Graças a Gisele, eu pude ter um contato com a Yasmin um pouco antes dela chegar na Endo 1. E sempre com esse sorriso, sempre com esse olhar de... Yasmin, parabenizo os pais que estão... Tem alguém da família aqui? Aqui. Olha, eu vou dizer... Eu sou a mãe. Não, a mãe, eu tenho um tanto assim também, eu te entendo. Eu tenho um tanto que é filho meu de coração. Parabenizar a mãe de coração, parabenizar a família, a mãe, o pai. Olha, penso uma menina que, às vezes, no meio de uma turma, assim, a gente tira 1, 2, que faz o olhinho da gente brilhar e fala, vale a pena a gente estar aqui.
Porque a gente sabe que todo mundo gosta de endo, nem todo mundo, enfim, né? E quando a Yasmin, nas minhas aulas, aquele olhinho brilhante, aí puxei ela para extensão da enda, ela é minha monitora também, maravilhosa. Então, parabenizar a família, porque isso aí nada mais é do que o resultado de uma grande criação. E te dizer que aonde você for, pode ter certeza que esse amor ao próximo, que Deus usa a gente para amar as pessoas. Então, os nossos braços, os nossos olhos, nossos sorrisos nos ajudam a amar o próximo por Ele. E você faz isso. Isso eu posso te dizer. E onde você estiver, você pode saber que as orações da Maria vai estar aqui por você, que você vai longe. E que eu fico muito orgulhosa de saber que é uma filha de Maria. Quando eu falo filha de Maria, é filha de Nossa Senhora, que vai estar aí pelo mundo, espalhando bem, espalhando, sabe? Consagrando a sua vida àquele que te deu isso tudo. Então, assim, que honra. Obrigada, viu? Parabéns, Ana. E obrigada. E eu não posso também dizer o tanto que eu estou emocionada de estar aqui ao lado da minha comadre, Gisele, que é grande amiga. E passo a palavra para Gisele. Passo a palavra para a professora Gisele. E depois eu te passo, me passa seu nome. Eu te passo. Ai, gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a vocês a oportunidade. Eu tô saindo da minha caixinha, né? Vocês me disseram sair muito da minha caixa, né? Que eu trabalho com odontologia restauradora, mas essa parte aqui da parte das células é bem assim, é uma oportunidade maravilhosa que vocês me deram para eu aprender, tá? E Yasmin, primeiro eu vou me dirigir aos seus pais, tá? Dizer para os seus pais que eu preciso de uma aula com eles, porque eu tenho 2 filhas lá na minha casa, a Sara e a Cecília, que você conhece, e que Deus seja louvado se elas conseguirem ser como você é. Então, assim, eu me sinto muito, muito honrada de estar aqui, porque para mim você realmente é uma aluna muito, muito especial. Não só aluna, mas amiga, né? Não é só aqui dentro, é fora, né? Saber que é uma pessoa carinhosa, cheia de amigos, uma pessoa educada, respeitosa, né? E temente a Deus, né? Então, assim, como eu quero um dia conseguir cuidar dos meus filhos como seus pais conseguiram cuidar de você, tá? Então, assim, continue sendo essa pessoa brilhante, essa menina meiga, carinhosa, que o sorriso encanta a gente, né? Que ele contagia mesmo, né? E que bom, né? Que sorte da Ana Paula e da Maria ter sido as suas orientadas, vamos colocar assim, né? Eu sou orientada. Não, você Eu sei que eu tenho sido culpada, que eu amo. Então, assim, parabéns pela sua trajetória. Não só por aqui é uma finalização de uma etapa, né? Um caminho muito pequeno que ela percorreu, né? Um sonho desde criança, né? Agora vai começar uma nova etapa. Então aqui a gente está findando uma. E assim, é com muito louvor que você finda essa etapa. Porque o seu trabalho está maravilhoso, ele foi conduzido de uma forma impecável, a sua apresentação foi divina, foi muito linda, tá? Cada detalhe tá muito perfeito. E aí domingo você falou, e aí, agora você vai falar, né? E assim, eu não teria nada para falar do seu trabalho, mas eu queria tanto te fazer umas perguntas. Mas sabe por quê? De curiosidade mesmo, sabe? Eu tenho certeza que você vai conseguir me responder. Porque eu tô te falando, você me tirou da minha caixa e me colocou um monte de curiosidade e eu preciso saber. Pode falar. Posso fazer isso? Então tá. Então eu quero saber o seguinte. Aqui no seu texto você fala assim, que quando existe uma necessidade de manutenção da ROS, que é o estresse oxidativo, né? E em concentrações moderadas. Aí eu fiquei curiosa, que concentração que é essa? Existe um limiar, existe um limite dessa concentração? Assim, é protetor, é um efeito benéfico? Então, no nosso trabalho a gente meio que estava avaliando exatamente isso, né? Se existiria uma concentração que fosse benéfica para o tecido. Eu acho que em números exatos a gente não chegou em resultados exatos, redondos, né, Ana? A gente pode. Claro!
positivo e o controle negativo, ele foi bom porque ele teve viabilidade celular aumentada. Então, se teve viabilidade celular aumentada, é porque a moderação dessa espécie reativa de oxigênio, ela foi suficiente para manter essa viabilidade. Então, eu acho que por esses parâmetros a gente vê que houve uma modulação pelo aumento da viabilidade. Mas em números exatos, eu acho que a gente não chegou exatamente. Não existe um número exato que você possa coletar no corpo humano, em determinada região você fala, e olha, isso aqui está danoso. O que a gente consegue fazer é utilizar um modelo controlado, uma concentração que a gente sabe que vai estimular uma inflamação, que ela está perto do limiar de começar a causar algum dano para a célula, mas essa concentração que a gente utilizou, você percebe que não foi citotóxica da célula, ela só incomodou. E é nesse estágio que a gente quer atuar, porque quando a gente está no estágio de uma pulpite reversível, que é o que a gente quer reverter, né, para não deixar evoluir para uma pulpite reversível até uma necrose, a gente tem uma concentração de inflamação ali, né, de espécies reativas, que incomodam as células, mas não incomodam a ponto de causar morte celular, ou diminuição de trabalho ali do metabolismo. E é nesse modelo que a gente trabalhou, né? Então por isso que a gente usou o controle positivo com o PNF-alfa para mostrar, ó, subiu. Então isso aqui já está no limiar perigoso, esse grupo aqui está no limiar perigoso. Se insistir nisso, vai começar a ter morte celular. Quando está nesse limiar, o que a fototerapia faz? E a gente percebeu então que entrou nesse meio termo, né? Entre o grupo controle que não tinha TNF-alfa e o grupo que só tinha TNF-alfa. Esse foi nosso parâmetro. Eu acho que eu achei legal, assim, quando você aplica 4 joules, aí eu acho que vem de encontro ao que é o remédio, né? A diferença entre um remédio e um veneno é a concentração, né? Então, aí você mostrou aqui que 4 joules é uma concentração benéfica, né? Que, não vai, que inclusive gera mais ou menos um aumento assim, de uns 15%. Sim. De viabilidade celular, inclusive sozinho, que a célula tá, vou colocar que ela tá no padrão normal e você aumentou a viabilidade celular em 15%, foi o que aconteceu aqui, né? Então assim, achei fantástico, uma nova, vou colocar uma forma de permitir que a viabilidade celular, ainda mais em células pulpares, que a gente sabe que o fim é a endodontia, né? Sim. Então, quem sabe não precisa... Não, vou te falar que a Ana me fez abrir os olhos alcançar a sério endodontia. para algo muito mais conservador. E assim, baseado nisso, né, que eu acho que, apesar de ser um estudo in vitro, o estudo de vocês está fantástico, eu acho que tem como fazer a correlação com a clínica, e eu acho que é muito importante vocês fazerem essa correlação. E aí eu fiquei assim, como uma sugestão de colocar aqui no trabalho de vocês, na discussão, mesmo que não tenha sido um trabalho clínico, eu extrapolaria, colocaria assim, ó, então, que mesmo não sendo, né, em cavidades profundas, quando eu me deparo com cavidades profundas, eu posso afirmar isso, que eu poderia aplicar um tempo de 30 segundos em cavidades profundas para melhorar a viabilidade celular naquele dente. Que isso, quantas vezes a gente se depara de uma cavidade profunda, a gente restaura e ela vai, alguns meses depois, o tratamento endodôntico vai ser o final desse dente. Quantas vezes isso acontece? Isso é só uma possibilidade. Então, eu acho que vocês podiam colocar aqui, entendeu? Porque assim, eu acho que existe, talvez na literatura, eu não sei se existe, aí você me fala, se existe a porcentagem de dentes que são restaurados de forma com cavidades profundas e que evoluem. A porcentagem não, mas é muito alta. No entanto, que quando a gente até vê determinados tipos de... Hoje, eu vou mudar minha fala, mas antigamente eu falaria, já tem que fazer a endo. Porque a polpa está dentro daquela estrutura que é dura, que não deixa ela expandir, para ela tentar se curar. E agora com o LED, sim, e extrapolo também por um trauma de fratura coronária, onde a porcentagem que ficou também ali de dentina foi muito pequena e a gente sabe que aquilo ali, principalmente no dente com ápice fechado, pode gerar, né, um processo irreversível. O LED, eu acho que você pode, sim, concordo com a Gisele, extrapolar um pouquinho. Eu acho que pode extrapolar um pouquinho, Pode. levando isso, né, pro clínico. Eu acho também. E assim, que maravilhoso, né? Seria se a gente conseguisse encontrar algo a mais para evitar com que o dente siga aquele caminho que a gente chama de curva da morte, né? Sim. Então, que
pudesse, então Zé é o caminho, né? Vocês estão seguindo o caminho, achei isso muito legal. Daí eu perguntei aqui nos bastidores, já vou cavar minha fala, gente, porque são só 5 minutos. Nos bastidores eu perguntei pra Ana quanto que isso custa, como é que funciona, e eu fiquei sabendo que vocês vão patentear um equipamento, É o né? objetivo final, né? Que a gente Então assim, gente, acho que a gente já pode dar o título de mestre, pelo menos mestre. Não, eu pra ela, já né? daria. Eu já, se você quiser, pula pro doutorado. Se eu tivesse condição de te dar o título de mestre, eu te daria, tá? Com tranquilidade. Parabéns a vocês, viu? Parabéns à sua orientadora, sua orientadora, a você, seus familiares, seus amigos, viu? Ótima defesa, excelente. E alguém tinha que te apertar, né? eu acho. Cadê? Eu sabia que eu não ia te apertar, tá? Obrigada, gente. Era só uma curiosidade. Essa banca foi escolhida a dedo, eu esqueci de agradecer, mas assim, gente, essas mulheres, um dia eu for 1/3 do que essas mulheres, 4 mulheres são, eu já vou ser realizada. Vai ser mais, Vai ser muito mais, com muito certeza. Obrigada, gente, pelas palavras, pelas considerações, pelas lutas que sempre vieram nos melhora, né? Nos trabalhos. É muito importante a gente ter visão de diferentes áreas, diferentes pessoas. Bom, vou iniciar minha fala. Primeiramente, agradecer o aceite da Gisele e da Maria Antonieta e da Camila. Yas, você não poderia ter feito escolha melhor. Depois eu fiquei pensando, né, que faz sentido essa banca, mas eu não tinha ainda parado para pensar. Então, colocar aqui a minha admiração, desde sempre, desde a minha entrada aqui na UFO, por essas meninas, professoras, mães, pesquisadoras, trabalhadoras, com temor a Deus, que são exemplos para mim desde sempre, de quando eu ingressei aqui. A gente chega nova, com cabeça de pós-graduação, empolgada, sem saber onde que a gente está pisando. E essas pessoas sempre foram muito importantes na condução do meu caminho aqui na universidade. Que companhia não eu agradeço. Companhia de plantão, no caso da Gi. A Gi sempre me puxando, me estimulando, né, na caminhada aí de fé. A Maria Antonieta também com uma fé que transborda. A gente vê que são pessoas que são luz no mundo, assim como você, viu, Yas? Você é luz no mundo. Passo então a minha fala para a percepção que eu tenho de você. Faço das palavras da Gisele as minhas palavras, então, pai e mãe de sangue e de coração, a gente fica refletindo qual que é a receitinha, né? Qual que é o caminho para a gente conseguir ter filhos como a Yasmin, né? Filhos que têm responsabilidade, que têm competência, que têm humildade, que valoriza a amizade, que valoriza os pais, que tem reconhecimento por tudo que acontece na vida, gratidão, temor a Deus. Então, Yas, o meu único defeito que eu tenho para falar de você